Eu acho notável, Sr. Primeiro-Ministro, que na posição de uma pessoa que lidera o Governo demonstre tal candura acerca das contas de um banco. É claro que poderia haver uma tentativa de enganar o Conselho Fiscal, mas se o currículo desse Conselho Fiscal é não ter instrumentos para controlar as verdadeiras contas do banco, percebemos que não há competência suficiente para o rigor que um supervisor tem que ter. Agora, volto ao BPM. Porque o Sr. Primeiro-Ministro deu uma notícia e tornou pela primeira vez, muito claro o que vai fazer. Disse-nos que era infantil querer vender um banco com tal buraco. Claro que sim, mas foi isso que o Governo tentou fazer até agora. Tentou fazer duas operações infantis de privatização e ninguém pegou. Agora passou a uma outra estratégia. Partiu o banco em 3 empresas. E é evidente que vai vender 2. Propriedades vendem-se, serviços financeiros vendem-se, sobretudo se tiverem o nome de um banco. Mas créditos mal parados não se vendem. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro confirmou aqui é que uma dessas 3 empresas publicadas no Diário da República no dia 23 de dezembro é um buraco para o Estado. Está a passar já, com a constituição dessa empresa, todo o banco tóxico para as contas públicas. E sobre isso, Sr. Primeiro-Ministro, é que nós temos o direito e a obrigação de pedir responsabilidades, porque há responsabilidades dos acionistas. O Parlamento não quis aceitar, pela maioria do PS e do PSD, que eles sejam responsabilizados. E o Governo nem quer ouvir falar em tal coisa. Mas há a responsabilidade das escolhas de Governo, da atuação económica. A judicial é com a Justiça. Da atuação económica sobre quem levou este banco a uma falência através de uma gestão danosa e criminosa, de que em todas as suas decisões vão ser obrigados agora os contribuintes a pagar esta responsabilidade. E essa é a diferença entre a política que o Governo agora propõe, que é simplesmente atribuir aos contribuintes esta responsabilidade, 2.000 milhões de euros ou mais, ou a proteção do interesse dos contribuintes que o Bloco de Esquerda sempre aqui propôs. Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, Sr. Deputado Francisco Louçã, o que eu não percebi foi qual seria a estratégia tão inteligente, sofisticada do Bloco de Esquerda. No fundo, o Bloco de Esquerda disse, bem, nós resolveríamos isso muito bem, faríamos desaparecer todos esses ativos e essas imparidades. Não, Sr. Deputado, é um bocadinho mais difícil. É que é preciso gerir um banco que tem aqueles problemas e fazer o melhor possível para que isto tenha o menor custo para os contribuintes. E o Sr. Deputado não desiste de tentar essa exploração relativamente a um banco que criou um problema, é verdade, ao Estado, mas se nós não tivéssemos feito esta intervenção, o problema seria muito maior. E, Sr. Deputado, eu chamei a atenção para aquilo que o Governo vai fazer do ponto de vista cível, não apenas criminal, mas cível. Agora, o que nós não podemos fazer, o Sr. Deputado desculpará, é acompanhar o Bloco de Esquerda nessa tentativa de transformar todo o direito das sociedades e dizer vamos penalizar ainda mais os acionistas, transformando a responsabilidade limitada numa responsabilidade ilimitada. Mais o quê? Ó, senhores deputados, há muito acionista que meteu lá dinheiro e ficou sem o dinheiro. Os senhores deputados esquecem-se disso? A questão não é ter pena ou não ter pena, senhores deputados. Desculpem, não digam coisas dessas. A questão não é ter pena ou não ter pena. A questão é que essas pessoas foram enganadas por uma gestão danosa. Essas pessoas foram prejudicadas por uma gestão criminosa. Há muitos acionistas, com certeza, os contribuintes, toda a gente, mas essa gente também é vítima. Bom, vocês já perceberam. Lamento muito que no vosso preconceito ideológico, acionista tem que ser mau. Lamento muito. Mas há acionistas de boa fé que lá meteram o seu dinheiro e ficaram sem o dinheiro. Ora, isso é uma situação que não pode nem deve voltar a acontecer e devemos fazer todo o possível para o evitar. Mas eu sublinho este ponto. Nós não queremos fazer aquilo que o Bloco de Esquerda nos propôs, que não tinha o mínimo sentido, mas agiremos não apenas como o Ministério Público está a fazer do ponto de vista criminal,
agiremos do ponto de vista cível para responsabilizar quem pode ser responsabilizado por gestão danosa e por consequências negativas Pode para concluir. o banco e para a economia portuguesa. Sr. Deputado Francisco Louçã. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, constatamos a sua pena em relação aos acionistas que elegeram aquela administração, que beneficiaram de dividendos, alguns até que venderam ações a 140% de vantagem, de mais-valia, que tiveram vantagens e que beneficiaram daquela gestão danosa. Responsabilidade, Sr. Primeiro-Ministro, é assim, porque nós temos aqui uma outra que é maior, que é a responsabilidade perante os contribuintes. E o caso do BPN, ficando claro, como ficou agora pela sua intervenção, que já está transferida para as contas do Estado, o banco tóxico, com todas as dívidas, as imparidades e os créditos incobráveis, percebemos então a conta que vai ser aplicada. Mas eu registro também, Sr. Primeiro-Ministro, que escolhendo falar sobre exportações e dando esclarecimentos que lhe foram pedidos sobre o sistema financeiro, não nos falou, na verdade, de algumas das maiores dificuldades da economia portuguesa. Hoje atingiu-se um nível histórico nos juros impostos à dívida soberana portuguesa. E uma das maiores revistas de economia do mundo anuncia Portugal como a terceira pior economia da OCDE. E nós registamos que no mês em que aumentam os impostos e em que se cortam os salários, o Sr. Primeiro-Ministro apresenta-nos hipóteses de resposta futura sem olhar para a vida concreta do trabalho. Sr. Primeiro-Ministro, a Delfai da Guarda fechou no dia 31 de dezembro. Empresa exportadora. A ROD tinha 1000 trabalhadoras, fechou em março do ano passado, empresa exportadora. A Aerosols, de que o Governo chegou a ser um acionista maioritário, tinha 600 trabalhadores, já despediu 2/3, empresa exportadora. É certo, Sr. Primeiro-Ministro, que nas exportações e na substituição de importações está a resposta ao endividamento externo português. Mas a política de combate pelas exportações, de criação de emprego, de desenvolvimento da economia, é uma política que tem que criar confiança. E o Sr. Primeiro-Ministro apresentou-nos hoje aqui números que são essencialmente fantasiosos sobre as exportações. Porque veja só, Sr. Primeiro-Ministro, as exportações estão lá registadas, mas eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro olhasse para as empresas todas que exportam. Sabe qual é a 5ª maior exportadora portuguesa? É uma empresa que se chama ArcelorMittal, exporta aço, tem uma sala num prédio numa avenida do Funchal, registou 780 milhões de euros nas exportações portuguesas, mas não se produziu 1 quilo de aço daquela empresa, nem em Portugal nem na Madeira. Qual é a outra das maiores empresas exportadoras portuguesas? Das maiores empresas exportadoras, a Swatch. A Swatch tem uma sala, que é a sala 304, num edifício Oudinot, da Avenida Brigadeiro Oudinot, no Funchal. Registra 597 milhões de exportações. Exportações portuguesas, Sr. Primeiro-Ministro. Não há um relógio daqueles que seja produzido em Portugal. 10% destas exportações estão registadas na Madeira, em offshores, para não cobrarem impostos, para não pagarem impostos. E é por isso que é preciso olhar para as exportações, criar empresas sim, criar emprego, desenvolver a economia, mas não permitir esta evasão e este ataque aos contribuintes pelo BPN, pelos offshores, por todas as formas que prejudicam a economia portuguesa e às quais o Governo é tão indiferente.